lieben guten Tag. Há quanto tempo, não é mesmo? Tem uma novidade. Ich habe Ferien. Ich habe Ferien. Estou de férias. E aí pensei em trazer para vocês uma diferença da palavra férias na língua alemã. Temos duas formas. Ferien, Ferien, oder ou Urlaub. Urlaub. Olha como nós vamos pronunciar esse R. Urlaub. E o B é mudo. Urlaub. E aí, antes, porém, vou trazer aqui para vocês, né, o artigo definido. Ferien é uma palavra que está no plural, então, die Ferien. E Urlaub é um substantivo masculino. Der Urlaub. Der Urlaub. Porém, em alemão tem uma diferença. Quando nós vamos usar Ferien, quando nós vamos usar Urlaub. Ferien é para quando nós temos férias coletivas. Por exemplo, no meu caso, eu estou em férias coletivas. Ich habe Ferien. Porque na escola nós estamos em férias, né? Os alunos, eu, todo mundo. Então, ich habe Ferien. Só que o Urlaub eu uso com o verbo machen, que é fazer, e eu diria ich mache Urlaub, quando eu, no meu trabalho, vou pegar aqueles 20 dias ou 30 dias de férias, normalmente, fazer um passeio, e aí a gente diz ich mache Urlaub, tá? Então eu vou trazer para vocês agora a conjugação dos verbos haben, que é o verbo ter, eu acho um verbo bem legal para a gente saber conjugar, e vou trazer para vocês a conjugação do verbo machen, que eu uso com a palavra Urlaub. Então, mais uma vez, vou trazer uma arte aqui para vocês. Ich habe Ferien, quando eu estou em férias coletivas. E ich mache Urlaub, se fosse o caso de eu ter saído de férias, assim, né, particular. Eu sair, né, fazer férias, sair em férias particular, assim, particulares, né, no plural, a palavra em português. Então, essa é a diferença em alemão. E agora vamos para os verbos, ok? Então, gente, trouxe aqui o verbo haben, haben, que significa ter, ok? Haben. Claro que eu estou trazendo, né, pela frase que eu trouxe, ich habe Ferien. Ich habe Ferien, que significa eu tenho férias, traduzindo bem ao pé da letra, tá? Eu tenho férias. Então, só para vocês entenderem assim a tradução literal, né? Ich habe Ferien e eu tenho férias. Lembrando que em alemão, ich habe Ferien significa que estou em férias coletivas, tá? Então, vamos lá. Primeira pessoa, ich habe. Ich habe. O H no início da palavra tem bem o som de dois R's, né? Habe. E aí, esse verbo ele era irregular. Portanto, a segunda pessoa do singular, du, e as terceiras pessoas do singular, masculino, feminino, sie, neutro, es. Eles vão ter uma diferença na conjugação, né? Assim, a gente não vai pegar o radical todo. O radical todo é tudo que vem até o B, né? Então, aqui eu coloco du hast. Eu tiro o B. Eu mantenho a desinência ST da segunda pessoa do singular, mas tiro a letra B. Então, du hast, hat, sie hat, es hat. E aí as pessoas do plural, nós, wir haben, ihr habt, sie plural, eles ou elas, sie haben, e aqui é o tratamento formal, sie, groß, né, com letra maiúscula, sie haben. E eu acho interessante porque o verbo haben é o verbo ter, e você pode usar para várias
várias coisas, né, do cotidiano, várias frases. Então é um verbo bastante interessante da gente aprender, tá? Não só para essa expressão maravilhosa, ich habe Ferien, né? Estou em férias. E agora eu vou trazer para vocês o verbo machen, que é o verbo fazer, usado com a palavra Urlaub. Em alemão, traduzindo ao pé da letra, seria eu faço férias. Mas vamos lá que eu vou trazer a conjugação do machen. Então, meine Lieben, meus queridos, eu estou trazendo aqui o verbo machen. Então, antes de mais nada, vou lembrar aqui, ó, o CH ele tem dois sons, né? A gente já viu isso em vídeos anteriores, só para relembrar, por exemplo, ich, que é o eu, ich, né? Eu, ich. E aqui, depois do A, do O, do U, eu vou ter o som de dois R's, tá? Então, eu falo machen. Machen. E esse verbo fazer, ele é um verbo regular. E também é interessante, é um verbo bastante comum, né, do dia a dia, que é bom a gente saber. É usado para sempre que a gente vai usar em português o verbo fazer. Em alemão eu falo ich mache Urlaub. Ich mache Urlaub. E é quando eu falei para vocês, quando eu estivesse de férias, assim, do meu trabalho, saí 20 dias, né, e fui passear. Então, não são as férias coletivas do Ferien, tá? Então, vamos lá. Eu aqui trouxe a desinência em outra cor, para chamar bem a atenção de que quando o verbo é regular, eu repito o radical e coloco essas desinências aqui, tá? Então, primeira pessoa, ich mache. Segunda pessoa, du machst. Du machst. Terceiras pessoas do singular, er macht, sie macht, es macht. Aqui, wir machen. Ihr macht, sie, plural, machen. E o sie, tratamento formal, machen. Ok? Então, gente, mais uma vez, vou trazer para finalizar a arte. Com a palavra Ferien, eu uso ich habe Ferien, traduzindo literalmente eu tenho férias, né? Eu já conjuguei então o verbo haben, que é o verbo ter, e agora ich mache Urlaub, né? Então eu faço férias. Quando as férias não são coletivas, eu uso essa expressão ich mache Urlaub. E o verbo machen, que nós acabamos de ver, significa fazer. Meine Lieben, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou sair em férias, vou colocar aqui no Instagram. Quem me segue no YouTube, me segue também lá no Instagram, porque lá eu coloco algumas fotos minhas e com certeza vou colocar das férias, tá? Vou fazer um pequeno passeio, por enquanto segredo, mas aí vocês vão ver as fotos, tá? E quem me segue no Instagram, me segue também no YouTube, Alemão com Frau Alves, tudo junto, né? No Instagram, Alemão com Frau Alves também, tudo junto. No YouTube é separado, tá? Alemão com Frau Alves. Então, é só me seguir lá, vou ficar muito feliz com os comentários de vocês. Espero que tenham gostado. Tschüss!